Então vamos ver mais um exemplo de algoritmo backtracking para um problema que é o vertex coloring. Então é a coloração de vértices. Então uma instância de entrada desse problema aqui é um grafo e um número inteiro positivo. Eu quero saber se é possível colorir os vértices do grafo com até p cores, tal que vértices adjacentes tenham cores distintas, certo? Então eu tenho que pintar cada um dos vértices desse grafo com uma cor e eu tenho que garantir que vértices adjacentes tenham cores distintas. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho esse grafo aqui e P igual a 3, aí nesse caso aqui é uma instância assim, eu consigo pintar esse grafo aqui, cada um dos vértices dele com uma cor, tal que vértices distintos tenham cores distintas, e eu usei para colorir os vértices desse grafo aqui no máximo 3 cores. Então eu pintei esse vértice aqui de verde, esse aqui de verde, esse aqui de preto, esse aqui de preto, esse aqui de vermelho. Então só estou usando 3 cores para colorir o grafo inteiro, e nessa coloração aqui eu garanto que vértices adjacentes tenham cores distintas. Então esse aqui é adjacente desses 3 vértices, todos os 3 têm cores diferentes de verde. Esse cara aqui é adjacente desses 3 vértices, ele é preto, é diferente das cores desses 3 vértices adjacentes dele, e assim por diante, certo? Então esse é o problema da coloração de vértices. É você colorir os vértices de um grafo utilizando até uma determinada quantidade de cores, e vértices adjacentes, vértices vizinhos, têm que ter cores distintas. Bem, aqui eu estou com a versão de decisão desse problema, onde a pergunta é: possível ou não colorir o grafo com até esse número de cores? Esse problema é NP difícil, certo? Então a gente não espera encontrar um algoritmo polinomial para resolver ele, por isso que a gente vai ver algoritmos alternativos, e o que a gente vai ver é um algoritmo de backtracking. Só alguns pontos fundamentais aqui sobre o problema da coloração de vértices. O primeiro é o seguinte: se você tem um grafo e ele não tem arestas, então o conjunto de arestas é igual vazio. Então eu coloquei um negócio de tamanho aqui errado. Então se o conjunto de arestas é igual vazio, então o seu grafo pode ser colorido com uma cor só, certo? Você não tem nenhuma aresta, você pinta todo o grafo, cada um dos vértices desse grafo com uma cor só, e você tem uma coloração válida. Se o seu grafo for bipartido, então o grafo é bipartido, só lembrando vocês, você consegue separar os vértices desse grafo em 2 conjuntos. Então aqui eu vou ter um monte de vértices, aqui eu vou ter um monte de vértices nesse outro conjunto aqui, e entre vértices de uma mesma partição eu não tenho aresta, eu só posso ter arestas de vértices de uma partição para outra. Então você pode ter arestas de vértices dessa partição para essa outra aqui, mas eu não posso ter vértices, não posso ter arestas ligando vértices de uma mesma partição. Então posso ter arestas ligando vértices das duas partições, mas eu não posso ter arestas ligando 2 vértices de uma mesma partição, ou dessa partição ou dessa partição. Então eu não posso ter, deixa eu colocar aqui um exemplo. Eu não posso ter, por exemplo, uma aresta conectando 2 vértices aqui, então isso não é possível, e nem ter uma aresta conectando aqui, certo? Então um grafo é bipartido se você consegue separar ele em 2 partes, o conjunto de vértices em 2 partes, tal que você só tem arestas ligando vértices de uma parte na outra. Se o seu grafo for bipartido, então ele pode ser colorido com 2 cores, que basicamente você vai colorir todos os vértices de uma partição de uma cor e todos os vértices de uma outra partição de outra cor. E aí tudo bem, os vértices adjacentes têm cores distintas, porque a gente sabe que só tem adjacência de vértices de uma partição para outra. Um outro resultado fundamental é que qualquer grafo ele pode ser colorido com ΔG mais uma cores. Lembrando que ΔG é o grau máximo de um vértice no seu grafo, certo? Então, por exemplo, nesse grafo aqui, qual que é o grau máximo? Então a gente tem, bem, é 3, certo? Por exemplo, esse vértice aqui tem grau 3, esse aqui também tem grau 3, esse aqui tem grau 3, esse tem grau 3. Esse aqui tem grau 2, o grau máximo é 3. Então, qualquer grafo pode ser colorido com o ΔG mais uma cores. E, bem, isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês mostrarem que isso aqui é verdade, mas
A ideia é basicamente o seguinte: se você tiver um grafo qualquer, você pega lá o seu vértice que tem grau máximo. Então, por exemplo, pegar esse cara aqui, o grau dele é ΔG, certo? O grau desse vértice aqui é ΔG. Então, eu posso remover esse vértice do meu grafo e aí, de forma recursiva, você pinta o seu grafo restante com no máximo ΔG mais uma cores. E aí, como você sabe que o número de vizinhos desse vértice aqui é no máximo ΔG, então eu sei que o número de vértices que eu tenho aqui vizinhos desse cara é no máximo ΔG, então eu sei que sempre vai ter uma cor disponível para pintar esse vértice aqui. Então a ideia de construir um algoritmo que pinta com ΔG mais uma cores é essa aqui, fica como um exercício para vocês. E tudo bem, a gente viu que esse problema é NP difícil. Se você pensar lá no problema de otimização, que é eu tenho um grafo, eu quero a menor quantidade de cores necessárias para pintar os vértices desse grafo, tal que vértices adjacentes tenham cores distintas, esse problema é NP difícil. Esse problema de otimização, de determinar um número mínimo de cores, tal que o grafo é colorível com esse número de cores, ele é NP difícil. Bem, aí no próximo vídeo a gente vai ver o algoritmo de backtracking para resolver esse problema de decisão aqui, conforme eu coloquei para vocês.